Estarei falando sobre o livro Os Axiomas de Zurique, que menciona conselhos de banqueiros suíços de como investir. A expressão axioma de Zurique veio de um grupo de suíços que operavam em ações e mercadorias após a Segunda Guerra Mundial. O principal objetivo deste grupo era ficar rico e compartilhavam do seguinte pensamento: ninguém fica rico com salários. Veremos que para atingir seu principal objetivo, eles mencionam algumas dicas, onde a principal é sempre arriscar. E quando arriscar, aposte valores que valham a pena, que te tragam uma mudança financeira substancial. Pedem também para que você resista à tentação das diversificações. Por quê? Quando o capital inicial for pouco e aí você colocar um pouquinho em cada ativo, quando um desses ativos tiver ganho, o ganho vai ser tão pequeno que você nem vai perceber. E que ganho e perda numa carteira diversificada se anulam. E além de tudo, você fica com vários ativos e parece um artista de circo tentando manter as bolas sempre em alta. Ele aconselha sim a diversificação só numa situação, que sejam até 3 ativos que lhe atraiam, ativos esses que valham a pena. Mas essa diversificação não é para diminuir risco, e sim que você tenha 3 ativos que te favoreçam a ter ganhos. Entre em negócios sempre sabendo quanto quer ganhar. Quando alcançá-lo, caia fora. Caso haja uma baixa antes da linha de chegada, aquele valor que você determinou que é o que você quer ganhar, né? Não se mantenha por haver a esperança de uma provável alta. Caia fora. Somente aceite pequenas perdas. O que seriam essas pequenas perdas que ele menciona? Seriam de 10% a 15% do valor da ação, o máximo que ela já chegou no momento que ela está na sua mão. Se você comprou a 100 e ela já caiu para 85, venda. Se comprou a 100, ela foi a 200 e depois caiu para 140, venda. Aceite essas pequenas perdas como fatos da vida, um pagamento de um imposto de renda, uma taxa bancária, porque essas perdas são muito pequenas e na verdade você está ali só aguardando um grande ganho. No mercado de capitais, na bolsa de valores, existe um dispositivo que eles chamam de stop loss. O que seria esse dispositivo? Que você determina que quando a sua ação cair 15%, tem uma venda automática. Tem a sua vantagem, porque você não vai ter que ter aquela tomada de decisão. Mas, por outro lado, tem a desvantagem, que se aquela queda for só por aquele dia e no dia seguinte existe uma grande tendência que haja uma alta, você já perdeu aquele ativo, ele será vendido. Outro cuidado muito grande que você tem que tomar. Economistas, especialistas em mercado, videntes, eles têm uma regra básica, que é prever muito para poder acertar. Então, durante o ano, eles preveem muitas ações, muitas situações. E quando acertar, eles trarão bastante seguidores. A verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, largue o vício de dar atenção a previsões. Não seja mais um seguidor. Alguns especuladores, para piorar a situação, também enxergam padrões de ordem em assuntos financeiros. E isso se torna um grande risco, porque o mundo financeiro é desordenado. Quais são esses padrões de ordens que eles identificam? Um é a armadilha do historiador, que é uma ilusão de ordem. Porque, na verdade, eles pegam o histórico de um ativo e identificam um momento, um ocorrido, e logo depois desse ocorrido houve uma alta. Então, eles esperam que a história se repita. Então, houve aquele ocorrido, na sequência eles acreditam numa grande alta e investem grandes valores. E que acaba sendo uma aposta imprudente. Também tome cuidado com a ilusão do grafista. Nós costumamos utilizar os números para poder melhor visualizar, nós colocamos em gráficos, que traz uma maior clareza. Cuidado, os gráficos eles não podem ser utilizados para identificar tendências, porque, por exemplo, um gráfico de preços de ações não se pode identificar tendências, porque na verdade ele não obedece nenhum padrão. Também cuidado com a ilusão de correlação e casualidade. Nesse caso, os especuladores acabam enxergando um padrão em eventos que ocorram juntos ou em efeito gangorra, que é o caso de, por exemplo, empresas concorrentes. Enquanto uma está em alta, a concorrente, a outra, está em baixa. E aí a situação inverte, a outra está em alta e a outra está em baixa. Esse padrão,
que na verdade não é um padrão, ele pode se mudar a qualquer momento. Quando entra um concorrente, quando lança-se um produto e ele não é bem aceito pelo mercado, ou vice-versa, é muito aceito pelo mercado, né? Então cuidado com essas ordens, esses padrões de ordens. Outro cuidado também que indica no livro é com a falácia do jogador. Um exemplo de falácia é: hoje é meu dia de sorte, então vou apostar, vou jogar um valor bem alto porque eu vou conseguir ganhar com esse valor. Ou sou invencível porque passou por períodos de ganho, né? Com esta eufórica expectativa, fará suas apostas imprudentemente, valores altos, realmente acreditando em algo que não tem fundamento. No livro também ele menciona que a gente tem que ir atrás de investimentos que lhe dê mobilidade, que ele não fique preso a esse investimento e que se em algum momento passar um outro investimento que você acha que vai ser mais rentável, você realmente possa sair, que ele tenha facilidade de poder sair desse investimento. Numa operação que não deu certo, por exemplo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade. Você está num bairro, os bairros mais próximos estão todos ficando modernos. A sua casa está desvalorizando. Não fique pensando, não fique com aquela lealdade, aquele sentimento de posso sentir saudade. Venda, porque senão você vai ver o seu dinheiro virar pó. Um investimento, por exemplo, que você está, mas que não está lhe dando lucro. Não permaneça nele acreditando que ele te deve algo, que ele precisa ter ganhos, te dar ganhos, né? Ou porque ele precisa de mais tempo para poder te trazer ganhos. Desista, tente algo melhor. Teremos vários palpites no dia a dia, alguns muito fortes, outros bastante persistentes. Não descarte, não ignore os seus palpites. Na verdade, você precisa selecioná-lo, identificar aqueles que tinham informação, que você tem informação, que pudesse fundamentá-los. Jamais confunda palpites com esperança. Você está num ativo que está tendo uma baixa, eu tenho um palpite de que ele vai ter alta no dia seguinte. Isso não é um palpite. Às vezes é só a esperança de você se justificar que entrou num ativo e que foi um investimento certo. Não se deve acreditar que o sobrenatural, que a religião, o ocultismo, poderá lhe ajudar. Se fosse assim, já teriam muitas pessoas ricas, que muita gente acaba rezando, pedindo a Deus para poder enriquecer, né? Não acredite também na astrologia, que se funcionasse nós teríamos vários astrólogos ricos. E curta suas superstições, mas não deixe que elas avancem para o seu lado financeiro. Além dos pensamentos positivos, sempre que você for entrar no negócio, pense também negativo. Se aquela situação, se aquele ativo não der certo, aquele investimento não der certo, qual será a minha saída? Sempre entre no negócio pensando no lado positivo e negativo. Rejeite sempre a opinião da maioria. Procure a resposta com a sua própria cabeça, estude, pense. Jamais embarque em especulações da moda. A melhor hora de comprar algo é quando ninguém a quer. Então, por exemplo, você dizer sim quando todo mundo está berrando, dizendo não, é muito difícil. Mas é a hora certa de se comprar um ativo, porque ninguém acredita que vale a pena e ele vai estar com valor baixo. E quando todos estiverem brigando para comprar e gritarem eu quero, você estará do outro lado do balcão e vendendo em alta, ou seja, se deu bem, comprou em baixa e vendeu em alta. Há especuladores que costumam caçar investimentos por pura teimosia. Querem tirar leite de pedra. Não deixe raízes, não deixe boas oportunidades passarem. Jamais tente salvar um investimento, por exemplo, fazendo o preço médio. Comprei a 100, ele cai para 50, para eu me sentir melhor eu vou lá e compro mais 100 a 50. Então eu vou ter em média, comprado a 75. Porém, está investindo num papel que já não estava andando bem. Né? Planejar a longo prazo gera a perigosa crença que o futuro está sob controle. Examinando as tendências de hoje, não deixará enxergar o futuro. Fuja de investimentos a longo prazo, porque apostar no amanhã já é difícil. Imagine em daqui 20 ou 30 anos.